Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Todos os irmãos já devem ter tomado ciência do ocorrido nessa madrugada, quando nosso querido pastor Gedeuti Vitalino Gueiros partiu para o Senhor, para os braços do Pai. Um varão que deixou um legado muito profundo para as nossas vidas, que nos ensinou muito, muitas vezes com a sua simplicidade, muitas vezes com a sua brabeza, às vezes até muitas vezes incompreensível por nós, mas um servo que acima de tudo ele dedicou a sua vida, dedicou o seu coração e a sua alma para a inteireza da realização da obra do Senhor Jesus. Vimos que o varão, ele todos os dias estava sempre com a sua vida direcionada ao Senhor Jesus. Vimos o servo nas EBDs, nas lives, nas transmissões, quantas das vezes com um sorriso no rosto, mas muitas vezes ele sofrendo com a sua enfermidade, coisas que nós não sabíamos, mas enfim, toda dor, toda luta, ela se cessou e o Senhor aprove recolher o varão aos seus braços. Mas antes dele partir, ele nos deixou com vários conselhos, que foi entregue alguns dias para as nossas vidas. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos esses conselhos que o nosso amado pastor Gedeuti deixou, para que nós possamos levar para as nossas vidas. O primeiro conselho diz o seguinte: preserve seus nobres sentimentos e viva a cada dia no Senhor. O desejo do servo é que ele possa viver sempre na presença do Senhor Jesus, preservando os sentimentos, os nobres sentimentos, que são quais? De amar o Evangelho, de honrar o sacrifício de Jesus na cruz pelas nossas vidas, para que nós possamos viver cada dia para o Senhor Jesus. O próximo conselho que o nosso querido pastor deixou foi esse: não permita que os seus valores acumulados em sua história sejam dominados por terceiros. Irmãos, nós, como servos do Senhor, nós somos genuínos. Nós somos servos como somos indivíduos que têm o seu valor para o Senhor Jesus. Cada um, dentro da sua peculiaridade, dentro da sua individualidade, tem o seu valor para o Senhor Jesus. Então, não permita jamais que os seus valores que você acumulou no decorrer de toda a sua vida, na presença do Senhor, desde quando você teve um encontro com o Senhor, desde quando você conheceu o Senhor, ou você que já nasceu num berço evangélico e você aprendeu isso desde pequeno, valorize essa identidade, valorize este valor acumulado que o Senhor nos ensinou, que nós devemos acumular, que é o caráter do cristão. O próximo conselho que ele deixou foi o seguinte: não se trata no caso de mau gênio ou falta de educação ou moral. Mesmo no casamento, deve existir um limite que não pode ser ultrapassado por alguém que não dá valor aos seus sentimentos. Ele falou aqui dos sentimentos, Não é um mau gênio, não é uma falta de educação ou moral que vai fazer com que o servo, ele vá ter uma experiência com o Senhor. Mas o que nos leva a ter uma experiência com o Senhor, inclusive no nosso casamento, você que é servo, que você já é casado e que já tem filhos, ou você que é jovem, ou você que é adolescente, que é criança, viúva, solteiro, solteira, ponha limite na sua vida. E aqueles que estão ao seu derredor, ponha limite, para que quem venha controlar a sua vida seja o Senhor Jesus, seja o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que dá total valor ao nosso sentimento, é aquele que dá total valor ao que vai no nosso coração, aquilo que vai na nossa mente quando nós temos a mente de Cristo. O Espírito Santo faz isso pelas nossas vidas. O próximo conselho que ele deixou foi o seguinte: coloque a cada dia sua real necessidade diante do Senhor. Exemplos: tristeza, ansiedade, dor,
enfermidade, decepção, ódio, desilusão, angústia, cada dia, todo dia, e descanse. Nós não devemos reter os nossos sentimentos, irmãos. Se você está triste, se você está ansioso, está sentindo dor no corpo, dor na alma, exponha ao Senhor. Não tenha medo, não relute. Exponha ao Espírito Santo, dobre os seus joelhos, busque ao Senhor, entregue toda a sua necessidade. E Ele diz, cada dia, todo dia, e descanse. Tão somente descanse. O Senhor, Ele diz isso, lance o teu fardo sobre mim, porque Ele diz que o jugo dele é suave e o fardo do Senhor Jesus, Ele é leve. Então, não retenha. O versículo lá em Mateus 6,27 diz o seguinte: ninguém coloca um côvado à sua estatura, por mais preocupado que esteja. Não há barreiras, não há limites que separem você do contato com o Espírito Santo. Não há intermediário entre você e o Espírito Santo. Não há intermediário entre você e a fonte da bênção. Porque o Espírito Santo, ele geme diante do Pai com gemidos inexprimíveis. E Jesus, que é o nosso bom advogado, leva a nossa necessidade ao juiz, ao justo juiz, que é o Pai. Ele julga, ele vai julgar a tua tristeza, ele vai julgar a tua ansiedade, a tua dor, a tua enfermidade, a tua decepção, o ódio, a desilusão, a angústia. Não dê vazão para que esses mais sentimentos venham preencher a tua alma e venham tomar lugar aquilo que o Senhor tem, que é a alegria, que são os frutos do Espírito, né? Bondade, longanimidade, mansidão, temperança. Então cultive isso na sua vida. E o nosso querido pastor ainda deixa mais um conselho: ninguém tem o direito de jogar sua vida no despenhadeiro. Se você perceber isso, procure um meio de se livrar de tal irresponsabilidade, procurando a melhor solução para qualquer problema. Irmãos, muitas das vezes nós colocamos as nossas vidas nas mãos de homens. E muitas das vezes esses homens nos decepcionam. É natural do ser humano. Mas ele deixa um alerta: ninguém tem o direito de jogar a sua vida no despenhadeiro, muito menos você, porque a sua vida pertence ao Senhor Jesus. Então analise as suas amizades, analise os seus caminhos, os seus passos, onde você anda, o que você pensa, com quem você fala, com quem você conversa, com quem você se abre, em quem você confie para contar, para falar da sua intimidade. Conte ao Senhor Jesus, conte ao Espírito Santo, conte ao Deus Pai, porque Ele jamais vai tratar com irresponsabilidade a sua vida e Ele vai dar a melhor solução para qualquer dos seus problemas. E mais um dos conselhos que nosso pastor Jodoti deixou foi o seguinte: quem tem consciência de que carrega dentro de si a imortalidade não deve aceitar a imposição de terceiros que querem tirar o que é seu por direito. Irmãos, a nossa alma, ela é imortal. E só existem dois caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da eternidade com Deus e o caminho da eternidade sem Deus. Então, se você tem no seu coração a consciência dessa alma imortal, não aceite a imposição do mundo. Não aceite que o mundo venha com as suas vozes dizer: ó, Jesus não te ama, Jesus não morreu, Jesus não existe, o Espírito Santo não existe, Deus não existe, não existe salvação, não existe vida eterna, quando você morre tudo acaba. Nós acordamos hoje pela manhã com a triste notícia de que o servo partiu ao Senhor, mas a vida dele terminou aqui. A vida dele na eternidade continua. E agora ele tem uma nova vida, um corpo glorificado, um corpo transformado, onde um novo nome o aguarda, que só o Senhor e só Ele
sabe? Então, não aceite que terceiros venham tirar esse seu direito, o direito da salvação. Não aceite, lute por isso. Busque esse direito. Batalhe pela salvação, porque ninguém mais pode batalhar por você que não seja você. A igreja, ela te ajuda. O irmão que está ao teu lado, ele te ajuda. O ministério, ele te ajuda. O pai, a mãe, o filho, a filha te ajuda. Mas a salvação é algo que só você pode conquistar com o Senhor Jesus. Valorize isso, não deixe que ninguém venha colocar dúvida no seu coração. Você que já é mais antigo na caminhada, você que começou há pouco tempo, começou ontem ou vai começar agora, entenda, ninguém tem o direito de dizer para você que você não é salvo, que você não pode herdar a eternidade, que você não tem mais solução, que você não tem mais jeito, que para você não tem mais volta, que para você não há mais nada nessa vida, porque existe sim. Existe nessa vida algo que o mundo jamais pode nos dar, que é a salvação. E o Senhor, Ele tem nos ensinado que essa salvação é um direito nosso, pois Jesus, Ele conquistou esse direito nosso na cruz. E o nosso pastor diz mais o seguinte: o amanhã não deve ser a sua principal preocupação. Viva o dia de hoje, pois o amanhã poderá ser eterno. Não viva em virtude do amanhã, viva em virtude do hoje. Você precisa estar preparado para a salvação hoje. Você precisa estar preparado para a partida hoje. Você precisa estar preparado para a adversidade hoje. Você precisa estar preparado para a luta hoje. E você estará preparado para a vitória todos os dias. O servo que partiu ao Senhor, ele não se preocupou com o amanhã. Ele se preocupou com hoje. E hoje ele está na presença do seu Jesus, porque ele vivia o hoje. Não vos preocupeis com o amanhã. É isso que o Senhor diz. Mas nos preocupemos com o hoje, com o que nós vivemos hoje. Se Jesus voltar hoje, você vai estar preparado? Se Jesus voltar hoje, você vai subir. Se você partir hoje, você vai estar apto a herdar a eternidade. Então viva o hoje. Porque ele ainda diz ainda: o amanhã não pertence ao seu algoz. O amanhã, ele não pertence ao nosso inimigo. O amanhã, ele não pertence àquele que não nos ama. O amanhã, ele pertence a Deus, que é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o Deus de amanhã e será o Deus de sempre. Será o Deus de sempre. Então lute por isso. Não permita que o inimigo venha tirar a certeza da sua salvação e fazer com que você se preocupe com o amanhã. Se preocupe com o hoje, porque o amanhã Deus estará cuidando. E nosso Deus, ele não falha. Quando ele cuida de uma forma que nós jamais vamos entender o seu poder e o seu cuidado e o seu carinho. E o servo ainda continua dizendo: não acumule sentimentos e problemas sem falar sobre cada um deles ao Senhor Jesus. Como nós já dissemos antes, meu irmão, nós cantamos até um louvor, né? Conte para Jesus onde mora a sua dor. Não retenha esses sentimentos. Tá doendo? Tá triste? Tá magoado? Conta a Jesus. Conte a Jesus. Conte a Jesus. É Ele que pode solucionar o seu problema. Não esconda isso do Senhor, porque até mesmo nós não podemos esconder. Nós não conseguimos esconder nada do Senhor Jesus. Então Jesus, ele só quer que nós venhamos confessar a nossa dor e a nossa necessidade dele. E o pastor ainda diz: o caminho para a eternidade exige que haja um exercício diário dos nossos desejos e propósitos que devem ser colocados diante do Senhor Jesus. Então, qual é o seu propósito? Qual é o seu desejo? É viver na presença do Senhor? É lutar pela bênção?
sentir a presença do Espírito Santo na sua vida? Então lute por isso. Lute, porque certamente o Senhor, a cada dia, Ele vai estar cuidando da sua vida. Ele jamais vai te decepcionar. Ele jamais vai te tirar o direito que você recebeu de viver na presença do Senhor Jesus. Basta que você, como um servo do Senhor, tome posse daquilo que o Senhor Ele tem para a sua vida. E o nosso amado, Ele ainda diz se alguém não pode dar valor ao que você é, não creia que essa pessoa te fará feliz. É difícil, né? É muito difícil nós às vezes negarmos isso. Às vezes nós convivemos com pessoas que não nos valorizam, não nos dão o menor valor. Mas, irmão, saiba que jamais essa pessoa ela poderá te fazer feliz. Mas nós temos um segredo, nós temos aquele que é o bom pastor, aquele que valoriza as nossas almas, aquele que nos une em Cristo e aquele que nos fará feliz. Se você não é valorizado, ore ao Senhor, porque o Senhor Ele te valoriza, e ore por essa pessoa. E o pastor ainda diz: as pessoas não são iguais, por isso devem ser tratadas e observados nelas certos valores excepcionais. Ninguém é igual. Ninguém é igual. Uns têm os talentos, outros têm outros. Uns têm os dons de cantar, outros de tocar, outros de pregar, outros de orar. Mas o Senhor Ele nos olha de forma igual. Nós devemos apresentar os nossos talentos ao Senhor, sim, naquilo que nós somos capacitados, mas apresente sempre ao Senhor um espírito reto, um espírito puro e contrito, sabedor de que o Senhor Ele vai aceitar a sua adoração. E Ele ainda diz: existe uma maneira ou uma forma comum de se tratar pessoas, é claro, sem discriminação ou para o seu lado ruim. Irmãos, assistam os seus visitantes, os seus convidados, os seus familiares. Muitas vezes aquele familiar difícil, aquele que te dá mais trabalho, aquele que às vezes te magoa, assista, ame, derrame sobre ele o seu amor, porque Jesus Ele derramou o seu amor por nós, todos nós, toda a humanidade matou Jesus, mas por amor a toda a humanidade, Jesus ressuscitou e garantiu o direito da salvação e da vida eterna para as nossas vidas. E hoje nós ressuscitamos, nós estamos vivos com o Senhor Jesus. E o pastor ainda, para encerrar, o pastor ainda diz: o lado bom deve ser observado, pois as pessoas têm comportamentos e compartimentos diferentes, como existe na impressão digital, na pupila, na voz, entre outros. Valorize aquilo que Deus Ele te dá, meu irmão. E valorize aquilo que há de bom na pessoa que está do teu lado. Às vezes não olhe para as falhas, não olhe para os erros, não olhe para aquilo que te magoa, mas olhe para aquilo que a pessoa que está do teu lado quer acertar e quer te alegrar. Cada um tem a sua forma de agir, tem os seus comportamentos e os seus compartimentos diferentes, como existe na impressão digital. Ninguém tem a impressão digital uma igual à outra, mas todos nós temos as nossas impressões digitais e somos reconhecidos por elas, que é a nossa marca e a marca de Jesus Cristo pelas nossas vidas. E o pastor ainda diz: Jesus conhecia as pessoas por dentro e identificava os seus valores. Ele cita: e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, lá em Lucas 23:43. E ele ainda diz e ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, vai e não peques mais. O Senhor te conhece, meu irmão. Não há condenação que possa usurpar o seu direito à salvação. Não há pecado que possa te tirar da presença do Senhor Jesus, desde que você reconheça este pecado, peça perdão ao Senhor, se humilhe e de coração, de inteireza de coração, você entrega a sua vida a Ele. Porque assim como Ele não condenou ali a mulher
estava para ser apedrejada, ele não nos condena. E ele disse para o ladrão na cruz: olha, ainda hoje estará comigo no paraíso. E nós temos essa oportunidade. Se hoje nós partimos ao Senhor, nós podemos ter a oportunidade de que, através do perdão, da não condenação, nós estamos no paraíso com Deus. E o penúltimo tópico que o pastor deixou foi o seguinte: as surpresas só serão vencidas com o clamor pelo sangue de Jesus. Experimente. Experimente. É uma experiência que poucos têm. Clamar pelo sangue de Jesus e entender o poder do sangue de Jesus. Não é o sangue biológico, mas é a própria personificação do Espírito Santo nas nossas vidas. Então viva essa experiência. Se sobrevier em você a enfermidade, é uma surpresa. Ore ao Senhor. Você trabalha e foi despedido, demitido, é uma surpresa. Ore ao Senhor. Você se decepcionou com alguém que você confiava e amava, é uma surpresa. Ore ao Senhor, clame pelo sangue de Jesus. Viva essa experiência, esse sangue poderoso correr, que corre no corpo, também correr sobre a sua vida. Viva essa experiência do Espírito Santo tocar e dirigir a sua vida. E a última orientação que o nosso pastor Jadete deixou foi a seguinte: as preocupações com os projetos pessoais devem ser colocadas em antecedência diante do Senhor. Consultá-lo sempre para evitar tristezas de sabores. Meu irmão, seja dependente do Senhor em tudo. Não tome nenhuma decisão por conta própria. Sempre vá aos pés do Senhor Jesus. Jesus nos deu armas, nos deu meios de graça para entendermos a boa e verdadeira vontade do Senhor Jesus. Tem que tomar uma decisão? Ore ao Senhor, busca a direção. Por mais simples que seja, busca a direção, porque o Senhor certamente Ele vai nos abençoar. E Ele termina dizendo: e os teus ouvidos ouvirão a palavra de que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Está lá em Isaías 30, 21. Então, meu irmão, minha irmã, ouça a voz do Senhor Jesus, que a cada dia tem dito nos seus ouvidos o que você deve fazer da sua vida. Caminhar para a direita, caminhar para a esquerda, mas caminhe na presença do Senhor Jesus. Viva a plenitude da glória do Senhor Jesus. E o pastor se despede, desejando a paz do Senhor Jesus, e assina: Pastor Jadete Victalino Teixeiras Gueiros, presidente da Igreja Cristã Maranata. O servo foi recolhido ao Senhor. Nós ainda estamos aqui lutando por essa mesma bênção. Vamos orar. Oremos um pelos outros. Busquemos as nossas necessidades. Busquemos ao Senhor. Derramemos as nossas vidas diante do Senhor, para que assim nós possamos viver a plenitude do Espírito Santo e possamos viver a plenitude da salvação, que é aquilo que o Senhor tem separado para as nossas vidas. Amém? A paz do Senhor Jesus. Oremos pelos familiares. Estejamos unidos nesse momento difícil e vamos amar a cada dia mais o Evangelho, a cada dia mais essa obra. Não é a Igreja Cristã Maranata o nome, o rótulo, mas a obra do Espírito Santo que o Senhor tem entregue a todo e qualquer homem e mulher que deseja realizar a obra do Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos. Fiquem todos com Deus.